Bom dia, meu nome é Geraldo, eu sou um adolescente de pele morena. Eu gosto muito desse ambiente aqui onde eu posso estar livre para falar, para expor o que eu sou. Gosto muito de falar em público também, creio que é um dom, uma característica minha. E estamos aqui para gravar mais um videocast do FEPET com o tema Medidas Socioeducativas e Trabalho Infantil, com a nossa entrevistada Fátima. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Eu sou Fátima Pereira, sou professora do Departamento de Psicologia da Universidade Federal da Paraíba e do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social e também sou integrante do FEPET, Fórum de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção do Adolescente Trabalhador. Eu sou uma mulher branca, cabelos vermelhos, estou vestindo uma blusa vermelha com as palavras Chega de Trabalho Infantil e por trás de mim tem uma parede com um fundo, uma parte preta e outra parte alaranjada. Vamos lá. Fátima, quando se fala de trabalho infantil, eu acredito que a maioria da população pensa que acontece trabalho infantil dependendo da situação financeira da família. Por exemplo, a situação financeira da família é uma situação precária e por isso as crianças têm que começar a trabalhar desde cedo. Na sua opinião, assim, isso é verdade? Pode se relacionar o trabalho infantil apenas para a pobreza? Essa é uma boa pergunta. As causas principais do trabalho infantil residem na necessidade financeira ou na necessidade da família e das pessoas de garantirem a sua sobrevivência, de alimentação, de moradia, de tudo que um ser humano precisa para viver. Então, a causa principal ela é de ordem econômica, mas ela não é só de ordem econômica. A causa é de ordem econômica porque nós vivemos num sistema capitalista que o sistema de produção cria uma desigualdade entre as pessoas que têm acesso aos bens que são produzidos e as pessoas que não têm acesso aos bens produzidos. Essa desigualdade leva principalmente a classe trabalhadora e a classe mais empobrecida, mais pauperizada, à necessidade de colocar seus filhos para trabalhar. Então, a causa principal reside no sistema capitalista que cria essa desigualdade entre as pessoas. Mas ela não é apenas uma questão econômica, porque há muito no imaginário, na cabeça, na mente das pessoas, particularmente no Brasil, não só no Brasil, mas principalmente no Brasil, a concepção de que o trabalho é um elemento disciplinador. A concepção cultural defende-se uma certa cultura de que o trabalho é um elemento disciplinador, que o trabalho é um elemento que evita o envolvimento com o ato infracional, que evita o envolvimento com o crime. O que não é verdade. Então, essa dimensão cultural de que boa parte dos brasileiros repete isso, diz, é melhor trabalhar, é melhor a criança estar trabalhando. Não é melhor a criança estar trabalhando. Não podemos ter como alternativa só a criança trabalhar ou a criança cometer um ato infracional ou o adolescente cometer um ato infracional. Nós precisamos ter políticas públicas que garantam o acesso das crianças e dos adolescentes, principalmente dessa classe empobrecida, principalmente dessa classe que, como resultado da desigualdade, tem a necessidade dos seus filhos, das suas filhas trabalharem. Acho que na continuidade da nossa conversa eu explicarei um pouco mais sobre essa ideia equivocada, mostrando que é uma ideia equivocada, que não é verdade que o trabalho infantil protege do envolvimento com o ato infracional ou com aquilo que vai se denominar crime, ou coisas do gênero. Muito pelo contrário, ele é um facilitador do ato infracional. Ele é um elemento que empurra a criança e o adolescente para o cometimento do ato infracional ou para receber uma medida de encarceramento. A gente sabe que quando você tira a criança do habitat natural dela, que seria o quê? A educação, a diversão dela, a alegria e tal, consequentemente vai causar danos a essa criança. E você poderia dizer quais são esses danos? Olha, os danos, resultados ou resultantes do trabalho infantil são inúmeros. Eles dizem respeito, a gente pode organizá-los mais ou menos nos aspectos bio, sócio, né? Biopsicossocial. Nos aspectos biológicos, nós vamos encontrar uma série de problemas de ordem orgânica relacionadas à estrutura muscular, relacionada à estrutura óssea, relacionadas a doenças. Isso vai variar
depender de cada atividade de trabalho. Uma criança que trabalha na agricultura pode ter uma série de consequências, uma criança que trabalha no trabalho doméstico pode ter, uma criança, uma adolescente pode ter outra série de consequências, e assim varia de uma atividade para outra, mas basicamente causam doenças osteomuscular, causam, a depender disso que está submetido, que a gente chama riscos, pode sofrer picadas de animais, isso pode ter uma consequência. Essa questão óssea ela é muito importante, porque se a criança pega peso em uma idade muito prematura, isso afeta o seu desenvolvimento. Se do ponto de vista da atividade de trabalho, essa criança, esse adolescente, por exemplo, tem contato com substâncias que causam intoxicações, como na agricultura, o uso de agrotóxico, dependendo da atividade, por exemplo, lida muito com água, a água tem microsubstâncias, ou se essa água é tratada com cloro, com alguma coisa, também tem uma série de consequências para a saúde física, biológica. Do ponto de vista psicológico, são inúmeros também. Você tem desde uma adultização precoce, aquela criança, aquele adolescente, ele é submetido a uma carga de atividades e de responsabilidades prematuramente que irão afetar o seu desenvolvimento maturacional. Pode afetar, isso pode causar o que a gente vai chamar do embotamento afetivo, é muito comum em meninas no trabalho doméstico que são afastadas da sua família, são levadas para outras cidades e que vivem uma situação de isolamento, quase um gueto, porque ela fica ali muitas vezes trancada durante o dia todo. Do ponto de vista psicológico, afeta também a autoestima, porque essa criança, esse adolescente que começa a trabalhar muito cedo, acaba se vendo, os outros acabam vendo, olhando como um sujeito diferenciado. Essa diferenciação na forma de olhar afeta a autoestima, porque o outro passa essa visão que tem dele. Afeta muitos aspectos cognitivos, porque um dos fatores primordiais importantes no desenvolvimento é o desenvolvimento escolar. Então, o trabalho infantil afasta da escola, provoca repetência, provoca a evasão escolar, provoca analfabetismo. Então, tem uma série de consequências, dificulta o processo de aprendizagem, porque muitas vezes a carga de trabalho é grande, então a criança trabalha 12, 13 horas e ainda vai para a escola, não consegue acompanhar o desenvolvimento escolar. A escola nem sempre está preparada para receber essa criança, esse adolescente, muitas vezes já adultizado, trata aquela criança e aquele adolescente como uma criança, e muitas vezes aquela criança, até por esse processo de adultização, já tem um processo maturacional diferente, que não se adapta até à escola ou ao grupo de colegas que está ali junto com eles. Do ponto de vista social, afeta o desenvolvimento, a capacidade, a aquisição do que a gente chama capital cultural, que é o conhecimento, a formação que precisa ter quando adulto, muitas vezes, para se inserir no mercado de trabalho, muitas vezes exatamente porque a escolaridade, em decorrência do trabalho infantil, foi afetada. Essa pessoa chega na vida adulta sem a escolarização exigida pelo mercado de trabalho, então, às vezes, ela não tem os elementos suficientes que são demandados, pedidos, solicitados ali na hora de uma contratação. O trabalho infantil provoca, inclusive, uma outra questão, que eu falei da relação aí com o ato infracional, dizendo que as pessoas pensam que começar a trabalhar cedo ou defendem isso como uma cultura de que seria protetivo, disciplinador, e não é protetivo. Então, uma das outras consequências é o envolvimento com o ato infracional. A gente tem identificado muitas vezes que a trajetória da criança e do adolescente, ela começa às vezes num trabalho infantil, ali na agricultura, no trabalho doméstico, na lavagem de um carro, olhando o carro, fazendo feira, pegando frete, enfim, etc. As atividades são inúmeras, mas essa atividade ela vai muitas vezes facilitar o envolvimento com o ato infracional, porque ela vai estar muitas vezes nas ruas, ela vai estar muitas vezes em contato, numa sociabilidade com pessoas que têm outros níveis de desenvolvimento e de compreensão e que poderão afetar ou influenciar o envolvimento com o ato infracional. E aí acaba com que a resposta do Estado, que deveria ser proteger, acaba muitas vezes definindo uma medida social, ou atribuindo ou determinando uma medida socioeducativa. Então, acaba com que o encarceramento nas medidas tem como causa o trabalho infantil, ou tem como uma das causas o trabalho infantil.
A gente também está falando sobre medidas socioeducativas, mas creio também que pessoas não conhecem, não sabem o que são medidas socioeducativas. Então, o que são medidas socioeducativas e como elas acontecem na prática? Então, as medidas socioeducativas, elas estão, então, tudo que diz respeito à criança e ao adolescente está definido no Estatuto da Criança e do Adolescente, do ponto de vista dos seus direitos, e das responsabilidades, né, a quem compete cuidar da proteção e garantir esse direito. Então, o Estatuto diz que compete à família, à sociedade e ao Estado. Se o Estado, se a família ou a sociedade falhar, o Estado não pode falhar. O Estado tem que ter políticas públicas de proteção, de garantia desses direitos, em todos os sentidos, em todos os âmbitos da vida. Por isso que o Estatuto diz que é o desenvolvimento integral. Então, o Estado tem que proteger todos os aspectos da vida dessa criança ou desse adolescente, principalmente entre 0 e 18 anos. Salvo situações também até 21 anos. Então, as medidas, ela está definida no Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 112, que define 6 medidas. O que é uma medida? Uma medida, então, a medida é a responsabilização de um adolescente quando ele infringe uma regra, que é uma regra análoga ao que seria o crime. Então, a criança ela não é responsabilizada, a família que é responsabilizada é chamada para acompanhar, mas o adolescente de 12 a 18 anos é responsabilizado. Então, essa concepção que as pessoas dizem, faz alguma coisa e não acontece nada, isso não é verdade. Acontece a medida é, então, uma responsabilização, está definido no estatuto como uma regra de responsabilização. São 6 medidas. Tem a medida que é a advertência, que é o juiz, a juíza pode chamar, conversar com aquele adolescente, a família. A prestação de serviço à comunidade, então, um dia ele vai ali reparar um dano, né, por um ato infracional que tenha sido cometido. A liberdade assistida, que é a medida de meio aberto, onde esse adolescente, durante um período de tempo, ele é acompanhado pelo CREAS, respondendo essa responsabilização, ele vai ali participar de atividades educativas. E a medida de internação, que é a medida que a gente chama medida mais gravosa. Então, a medida de internação, ela é aquele período que o adolescente vai ficar numa unidade de medida socioeducativa, ele vai ficar fechado, privado de liberdade. Então, ele não pode sair daquela unidade, salvo algumas situações específicas definidas pela Justiça, por exemplo, para as audiências, para um atendimento específico de saúde. Essa internação ela não pode ultrapassar 3 anos. A medida ela vai até 3 anos. E no período de cada 6 meses é feita uma audiência onde o juiz, a juíza, seja um juiz ou uma juíza, vai então avaliar, mediante os relatórios que são produzidos pelas unidades de acompanhamento, seja, no caso da medida de internação, ela hoje é de responsabilidade da Fundac. A Fundac é ligada, então, ao Estado. Então, é o Estado que é responsável pela execução da medida de internação, que é essa que fica privado de liberdade. Nessa unidade, esse adolescente entre 12 e 21 anos. Por que 21 anos? Porque como o adolescente pode ficar até 3 anos, se ele cometeu um ato ali próximo, ou foi acusado da autoria de um ato ali próximo dos 18 anos, ele tem mais 3 anos. Então, excepcionalmente, por isso que eu falei que o Estatuto aborda os direitos até 18 anos, mas excepcionalmente até 21, este é um dos casos. Então, ele fica, então, cumprindo, a menina fica ali cumprindo medida até 21 anos. Na unidade, esse adolescente, ele não lhe é retirado nenhum direito daquilo que está no Estatuto. Ele tem direito à educação, ele tem direito à saúde, ele tem direito à dignidade humana, ele precisa ser respeitado. Ele tem direito à convivência familiar, ele precisa ter contato com os seus familiares, o termo socioeducativo traz essa concepção de que naquele tempo, ali naquela unidade, seja mesmo no meio aberto ou no meio fechado, aquele adolescente está, então, sendo socioeducado, quer dizer, tendo um processo educacional que lhe habilita a uma sociabilidade com a sociedade, de um modo geral, reparando, né,
fazendo ter reflexão sobre aquilo que ele foi acusado, aquele ato infracional que ele foi acusado, mediante a oferta, ou pelo menos a garantia de acesso a todos esses direitos. Esqueci também do acesso à formação profissional, para que ele então possa se educar com outros elementos, tendo acesso aos direitos que muitas vezes lhe foi negado e é motivo pelo qual ele está ali. Esqueci de falar, falei que era 6, a semi-liberdade, que é uma das medidas que ele está restrito à liberdade. Ele não fica fechado, nem ele está no meio aberto. Então, ele durante o dia pode sair, ele ou ela, pode sair para a escola, pode sair para a formação profissional, à noite ele retorna para a unidade e nos finais de semana ele pode estar com sua família. Um dos direitos mais importantes, assim, principais, que o jovem adolescente tem é o direito à educação. E como é que funciona o direito à educação para esses jovens que estão cumprindo essas medidas socioeducativas? Olha, teoricamente, ele tem o direito, né? Como eu falei, você realmente complementou a minha fala. Eu disse que nenhum dos direitos que aquele adolescente tem, pelo fato dele estar cumprindo medida, ele deixa de ser exercido. Não, ele precisa de acesso, e aí o Estado tem a responsabilidade de ofertar. Lembra que eu falei, se a família falhar, a sociedade, o Estado não pode falhar, mas o Estado não pode ser só o seu caráter punitivo, ele tem que ser educativo. Então, ele tem que oferecer as ferramentas para o desenvolvimento daquele adolescente. A educação, a educação tem um papel primordial no processo de formação do sujeito. A educação visa o desenvolvimento humano, ter acesso ao conhecimento produzido pela humanidade, ter acesso à cultura, ter acesso à arte, conhecer como se processa o mundo, como se estrutura o mundo, como se organiza o mundo, como se estrutura a sociedade. E a educação também visa preparar para a inserção profissional, preparar para a formação profissional. Então, teoricamente, a unidade, e aí já explico porque estou falando teoricamente, então, teoricamente, então, em ideia, o que está na lei, esse adolescente deve ter acesso na unidade, quando ele está cumprindo uma medida de internação, à escola de modo normal, com o mesmo tempo que um adolescente, se está no ensino fundamental ou se está no ensino médio, deve ter de conteúdos, de matérias, conforme está definido na legislação específica sobre a educação, nos currículos, né, na formação pedagógica e tal. Tanto de tempo, de quantidade, quanto de qualidade de conteúdos, preparando no mesmo jeito que a escola fora de uma unidade. Se ele estiver cumprindo medida de meio aberto, que é a liberdade assistida ou a prestação de serviço à comunidade, ele vai frequentar a sua escola normal, como todo adolescente, que deve estar também, né, ou deveria estar frequentando uma escola. Então, aí ele frequenta a escola normal, a escola, né, que fora dos muros da unidade. Lá dentro das unidades existem as escolas, né? E as escolas funcionam num regime semelhante ao regime integral, para que esse adolescente ou essa adolescente tenha acesso a tudo isso que eu falei. Agora, por que teoricamente? Porque nem sempre a educação oferecida, né, nem nas unidades, nem na escola de um modo geral, corresponde às necessidades ou consegue fazer uma formação diante daquilo tudo que tem direito. Às vezes o tempo de aula lá dentro acaba sendo menor por uma série de fatores impeditivos do funcionamento da unidade que acabam atrapalhando o processo educacional. Mas então, na prática, às vezes tem esse problema. Às vezes é um tempo menor de aula, às vezes o conteúdo é mais rápido, às vezes o conteúdo, às vezes falta professores, enfim, isso de um modo geral. E né? tudo faz uma diferença, né? Tudo faz uma diferença, mas teoricamente ele deveria ter acesso aos mesmos padrões de qualidade que deveriam ser oferecidos pelo Estado brasileiro com educação pública para todas as crianças e adolescentes. No caso, adolescentes, porque só quem cumpre medida, conforme eu já falei, principalmente de internação, são os adolescentes de 12 a 21 anos. A família tem uma importância enorme na vida do jovem que está cumprindo essas medidas socioeducativas. Então, qual seria a função da família? Bom, a família tem um papel
no processo também de formação nosso, a família tem um papel primordial de nos formar enquanto indivíduos, enquanto pessoas, enquanto seres humanos. Então, na medida socioeducativa, isso não é diferente. O adolescente, como eu disse, a ideia da socioeducação, ela vem de uma concepção educacional do Paulo Freire, né? Que é a concepção de que, a partir do processo de sociabilidade, o processo educacional acontece. Então, a família ela deve participar também desse processo. Não lhe é retirado, não há. Existe o Sistema Nacional de Socioeducação, que é a lei específica que define como funcionam todas as medidas, e que se chama SINASE, Sistema Nacional de Socioeducação, de Atendimento Socioeducativo. O SINASE define que não tem nada que seja impeditivo do contato do adolescente com a sua família enquanto ele cumpre uma medida. Então, essa família, ela funciona como uma família, funciona de um modo geral para os indivíduos. Ela é um apoio emocional, ela é um apoio afetivo, para que o sujeito possa, então, se estruturar, para que o sujeito possa se desenvolver, para que o sujeito possa viver uma certa tranquilidade, para que ele possa, no seu cumprimento daquela medida, conseguir realizar, né, cumprir aquela responsabilidade que lhe foi definida pela justiça, pela lei, porque está no estatuto, né, está na lei, que assim deve ser, e a família ela acompanha, ela visita, ela tem contatos diários, ela deve acompanhar tudo aquilo que diz respeito ao adolescente. Se ele precisa de um atendimento de saúde, essa família precisa saber, essa família precisa ser comunicada, essa família precisa acompanhar. Se ele precisa de um atendimento de saúde mental, a família precisa acompanhar. Se ele vai para uma audiência, a família deve ser acompanhada. Se acontecer algum problema na unidade, ele precisar, por exemplo, ser direcionado para alguma delegacia, essa família precisa ser informada e precisa ser acompanhada. Então, ela faz parte, como todos nós, como faz parte para todos nós, do acompanhamento no desenvolvimento e nas condições de desenvolvimento, principalmente emocional e afetiva, de apoio para esse adolescente. Ela acompanha sistematicamente as medidas, ou ela deve acompanhar sistematicamente as medidas. Então, se alguém está nos ouvindo e sabe que não está acompanhando esse acontecimento, é bom ter conhecimento desse direito, que a família tem o direito e o adolescente também. Existem casos da família simplesmente não se envolver? Há casos. Agora, essa questão da família, ela precisa também ser analisada com critérios, com cuidados. Porque quando eu comecei falando do trabalho infantil, eu falei que existe uma trajetória de violação. Muitas vezes essa criança começa quando criança no trabalho infantil e dali vai migrando para outras atividades até o ato infracional. E aí eu falei que o trabalho infantil decorre dessa necessidade da família, dessa necessidade financeira Sim. da família. Então, a família também, desse adolescente, também enfrenta dificuldades, porque muitas vezes aquele adolescente já vem de uma história, de uma trajetória familiar semelhante, de trajetórias de violências e de violações, de perdas. É muito comum a gente acompanhar os casos de pesquisa que a gente faz, de intervenção. A universidade faz pesquisa, faz extensão, faz estágio. E às vezes a gente acompanha casos em que aquele adolescente foi vítima a vida inteira e a família foi vítima a vida inteira de violações. Aquela família também não acessou os seus direitos, também não foi protegida pelo Estado, também não foi atendida nas suas necessidades. Muitas vezes nós acompanhamos casos de que o ato infracional, o envolvimento com o ato infracional se deu ali no momento da perda de um membro familiar ou de uma pessoa da família que era próxima, que cuidava, um pai, uma mãe, um avô, que era responsável por aquela criança, ainda na infância, enquanto criança, ou já na adolescência, e que falece, ou alguém da família, né, que também está cumprindo uma pena, aí no caso um adulto, e essa criança, esse adolescente ficou sem o apoio desse responsável. Muitas vezes essa família passa por problemas de saúde incapacitantes daquele membro familiar acompanhar o desenvolvimento dessa criança, desse adolescente. Muitas vezes essa criança, esse adolescente foi
foi para uma instituição de acolhimento por alguma situação vivenciada no âmbito da família e a justiça então determinou a retirada, né, a perda do poder familiar, ela vai para uma instituição de acolhimento, ela passa um tempo no acolhimento, é comum identificarmos adolescentes que estão cumprindo medida, que passaram por uma instituição de acolhimento. Então é preciso também analisar a situação dessa família com cuidado para saber que fatores estão relacionados àquela ausência ou aquele afastamento da família, porque às vezes é a inexistência de alguém que possa acompanhar, ou às vezes fatores de outra ordem, como esses que eu citei, que impede, que dificulta a família. E a necessidade financeira. Muitas vezes, o adolescente ele é retirado, quer dizer, ele é atribuído à autoria de um ato infracional, o juiz, a juíza, enfim, a justiça determina o cumprimento de uma medida e aquela medida é cumprida em uma cidade distante daquela cidade em que a família mora. E a família não tem condição financeira para se deslocar para fazer o acompanhamento. Você imagina que a distância, por exemplo, daqui para Sousa, aqui nós temos uma unidade de medidas de internação aqui em João Pessoa, outra em Sousa, outra em Lagoa Seca. Então, a distância daqui para Sousa é quase 500 quilômetros, 450 quilômetros. Então, imagina se um adolescente for enviado para Sousa, que essa família não tiver condição financeira de pagar a passagem para se deslocar para Sousa. Então, isso dificultará que ela acompanhará. Então, é preciso olhar também o que rodeia aquela família, qual é a condição daquela família, para compreender também por que, às vezes, ela não consegue acompanhar, ela não consegue dar esse apoio que eu falei. Quais são os principais problemas assim nas políticas públicas voltadas em medidas socioeducativas? Para medida Isso. especificamente? Então, tem uma questão que eu comecei falando e disse que retomaria na frente, que eu queria falar um pouco mais. Quando eu falei das consequências, eu falei que dos elementos ali, uma das consequências, né, social, estava relacionado ao envolvimento com o ato infracional e a atribuição de uma medida, principalmente da medida de internação, que é uma medida de privação de liberdade, é uma medida de encarceramento, aquele adolescente fica ali encarcerado. Então, essa medida, aquela concepção que as pessoas têm de que o trabalho evita o envolvimento, na linguagem popular se diz muito, né, para evitar se envolver com coisa errada, é um equívoco. Né? Nós temos identificados nas nossas pesquisas, na Universidade Federal da Paraíba, eu coordeno um núcleo chamado Núcleo de Pesquisas e Estudos sobre o Desenvolvimento da Infância e Adolescência, o NUPED, e nesse núcleo nós temos feito várias pesquisas que têm sido feitas ao longo de 5, 6, 7 anos, analisando a relação entre trabalho infantil e medidas socioeducativas. E aí respondo objetivamente você dizendo que nós encontramos que 98% dos adolescentes que estão cumprindo medidas foram trabalhadores infantis. Então aí eu deixo como pergunta, como reflexão para quem vai nos ouvir. Se o trabalho evita o envolvimento com coisa errada, como diz a linguagem popular, né, os adágios populares, então por que nós vamos encontrar 98% cumprindo medidas que trabalharam? Esse trabalho não deveria ter evitado? Então, o que a gente vai identificar é que, na verdade, esse trabalho não é protetivo, como as pessoas pensam, como está muitas vezes reproduzido na cultura popular. Pelo contrário, ele acaba sendo um fator facilitador das medidas, ou ele acaba sendo um fator facilitador para o ato infracional e, consequentemente, para receber uma medida de internação. Então, nesse sentido, as medidas socioeducativas, elas têm uma série de... Ela deveria, para ela acontecer, ela deveria estar articulada ali com um conjunto de políticas. A gente falou em educação, você perguntou-me sobre a escola, a gente falou sobre a escola, a gente falou sobre a família. A gente precisa falar também sobre a saúde, então a medida ela não é uma mesmo se o adolescente estiver cumprindo medida numa unidade, essa medida ela não é a unidade sozinha que vai oferecer todas as políticas acesso a todas as políticas que aquele adolescente precisa. Então ele precisa ter acesso também à saúde, ele precisa ter acesso à política de assistência social, ele precisa ter acesso à política de formação. O que a gente identifica e por que eu falei dessa questão que as nossas pesquisas mostram que a maioria estão cumprindo medidas? Porque o Brasil é signatário, quer dizer, assinou várias convenções e a legislação do Brasil é uma legislação
muito ampla, o Estatuto da Criança e do Adolescente traz várias coisas, onde diz que uma medida socioeducativa ela só pode ser definida de privação de liberdade quando o ato cometido é de muita gravidade, que coloca em risco a vida, ou se aquele adolescente reiteradamente tem cometido atos infracionais, ou se ele deixou de cumprir alguma medida. Então, ele estava, por exemplo, numa medida de semi-liberdade, ele descumpriu a medida, ele volta para cumprir a internação. Então, só nessas 3 situações que esse adolescente deveria cumprir uma medida de internação. Mas o que a gente identifica é que, muitas vezes, esse adolescente está cumprindo medida por tráfico. E tráfico, na legislação brasileira, na legislação internacional, para as pessoas até 18 anos, se configura como um trabalho. É um trabalho nas piores formas, as piores formas de trabalho infantil. Então, o Brasil tem um decreto, inclusive, que define 93 piores formas, uma delas é o trabalho no tráfico. Então, nós encontramos adolescentes que estão cumprindo medidas pelo tráfico, quando foi a sua primeira medida. Então, eu disse, a internação acontece se ele reiteradamente descumpriu, se ele reiteradamente cometeu o ato ou se ele cometeu o ato com violência. Então, se ele estava numa atividade de tráfico e nenhuma dessas situações estava presente, ele não poderia cumprir medida de internação. Então, quando você me pergunta a relação com as políticas, então essa relação, inclusive, com a questão do trabalho infantil, ela precisa ser vista, porque o Brasil tem leis, mas necessariamente esse adolescente não está sendo protegido, como diz a lei, que no caso do trabalho infantil deveria ser uma medida protetiva. Uma outra dificuldade na execução das políticas é a relação com a saúde, principalmente a saúde mental, mais especificamente a saúde mental. Isso vale tanto para os que estão em medida de meio aberto, mas principalmente para os que estão cumprindo medidas de privação, de internação, porque estão lá privados e não podem sair, precisam que a unidade ofereça atendimento de saúde mental. E o encarceramento provoca muito problema de saúde mental. O isolamento, o afastamento da família, o medo dentro da unidade, as situações de risco, os conflitos com outros adolescentes são fatores que afetam a saúde mental. Então, essa política de saúde mental, ela é primordial e ela não pode acontecer ou não deveria acontecer fechada na unidade. Ela deveria acontecer pela rede de atendimento. E hoje nós temos uma dificuldade muito grande, principalmente em João Pessoa, no atendimento, na existência de políticas de instituições ligadas ao serviço público que façam o atendimento de saúde mental. Então, essa é uma outra relação de política com as medidas socioeducativas. Uma outra relação diz respeito às políticas de pós-medidas, porque aquele adolescente precisa, quando ele sai da unidade, quando ele cumpre uma medida, tudo que aconteceu com ele até ali, juridicamente encerra-se ali. Mas, muitas vezes as pessoas têm conhecimento desse cumprimento. E esse adolescente vai sofrer uma série de preconceitos. Então, para que ele possa dar continuidade ao seu processo educacional, socioeducativo, faz-se importante que ele tenha também, ao sair, uma política de pós-medida que lhe garanta a formação profissional, retorno à escola, retorno à comunidade de onde ele vem. Se ele tiver ameaçado de morte, que ele possa participar de um programa de proteção. Existe, por exemplo, o PPCAM, que é um programa voltado para adolescentes, crianças e adolescentes que estão ameaçados, que foram ameaçados de morte, não só que cumpriram medidas, né, outras situações, mas essa também. Então, carece de uma série de políticas ali articuladas, né, para que ele possa, inclusive, dar continuidade, né, à sua vida. Outra coisa que a gente identifica é a estrutura das unidades. Nem sempre as unidades têm uma estrutura adequada para o cumprimento da medida. Muitas vezes a estrutura é muito precarizada, né, não lhes dá condições, inclusive, para o cumprimento daquilo que ele foi responsabilizado. Teria mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Eu queria só abordar uma questão do ponto de vista da participação da sociedade, né? Você integra o FEPET, eu integro o FEPET. O FEPET tem um papel primordial, né, no enfrentamento do trabalho infantil e nós precisamos, então, olhar toda essa relação, todas as questões que norteiam o trabalho infantil. Você começou me perguntando sobre as causas e a gente pôde conversar aqui hoje e viu que tem toda uma complexidade que pode levar, inclusive, para o encarceramento, né?
Inclusive, uma coisa que eu não falei, mas também, assim, muitas vezes esse adolescente, quando termina de cumprir a medida e sai da unidade, ele é morto. Então, uma das consequências, então, hoje nós fazemos uma relação muito nítida com aquela trajetória que começou lá no trabalho infantil, né, que foi percorrendo toda a vida daquele, quando criança e depois com adolescente, até chegar a uma situação dessa. Então, eu queria falar um pouco do papel, né, da importância da sociedade, né, organizada, né, principalmente das instituições como o FEPET, como a REMAR, a Casa Pequeno Davi e várias outras ONGs, várias outras instituições que trabalham nesse enfrentamento do trabalho infantil. Então, é preciso a gente olhar o trabalho infantil com toda a complexidade que ele atinge, desde aquilo, né, que precisa ser pensado enquanto prevenção para evitar que a criança e o adolescente vá trabalhar. Então, a gente precisa falar aí de políticas de transferências de renda, de políticas de geração de renda, de políticas de formação profissional, principalmente para a família, formação profissional e geração de renda, para que aquela família possa ter as condições para cuidar dos seus filhos e não ter a necessidade dessa criança, desse adolescente ir trabalhar. Assim como da escola, assim como a escola que tem um papel também primordial no desenvolvimento, a gente percebe o quanto a escola é protetiva. Porque quando a gente analisa, eu falei que muitas vezes a gente percebe nas nossas pesquisas, nas nossas intervenções, que o momento do ato infracional foi ali da perda de alguém. Mas a gente percebe também que o afastamento da escola, a reprovação, a evasão escolar, a repetência, também está ligado mais ou menos àquela idade que perdeu a família, mas que também entrou no trabalho infantil, que também cometeu o ato infracional. Então, a gente vai perceber que essa escola também tem um papel protetivo, e aí a importância da escola identificar quem está trabalhando, criar também toda uma articulação de redes ali naquele território para poder prevenir, para poder retirar aqueles que estão no trabalho e oferecer outras possibilidades, como a formação profissional para aqueles que quiserem, ou a continuidade dos estudos que possibilitem, inclusive, chegar até uma universidade para aqueles que assim também o desejarem, ou seja, outras oportunidades. É isso. Quero agradecer, Fátima, por ter vindo aqui, ter usado seu tempo para compartilhar um pouco do seu conhecimento. Quero agradecer também você que nos assistiu. Espero que tenha sido algo lucrativo para você, que você poder ter absorvido mais conhecimento de um tema tão importante como esse. E é isso. Até o próximo vídeo. Muito obrigada também pelo convite. Obrigada pela condução que você deu ao nosso papo aqui hoje. Obrigado.